O pâté em croûté veio direto das cozinhas francesas para nossa aula aqui, só que na versão vegana. Então separe seus instrumentos, os seus ingredientes e vamos fazer juntos essa receita maravilhosa que serve como entrada para acompanhar saladas, molhos e o que a sua criatividade desejar. Então seja bem-vindo a mais um encontro do Vegano Saboridos. Vamos começar pelos ingredientes do pâté. Nós iremos utilizar 150 gramas de cogumelo Paris, pode colocar 150 gramas de cogumelo portobello, um pouquinho de cogumelo shiitake. O importante é ter um mix de cogumelos. Uma cebola pequena, uma xícara de lentilhas cozidas, azeite quanto baste, uma colher de sopa de miso, ervas a gosto, suco de meio limão, sal e pimenta a gosto. Aqui para o nosso pâté, eu vou colocar o mix de cogumelo que já foi refogado. Aqui é uma misturinha que se chama tradicionalmente na cozinha francesa de duxelle. O que é isso? É um recheio de cogumelo, principalmente o mais utilizado é o Paris, junto com cebola. Aqui no caso eu refoguei os cogumelos, porém eu não refoguei a cebola. Na duxelle você refoga tudo junto. Por que eu fiz isso? Para manter a crocância da cebola no pâté de cogumelos com lentilhas, isso é importante. Aqui eu vou colocar miso. O miso é uma massa fermentada de soja, que a função dele aqui é dar sabor e temperar um pouco essa misturinha. Aqui eu vou colocar as lentilhas que foram cozidas e escorridas. Então elas têm pouca umidade. E vamos misturando tudo aqui dessa maneira. Eu quero colocar o suco de meio limão. Isso é importante porque deixa o recheio bem saboroso. Pode ser limão siciliano, limão Tahiti, limão caipira, que é o limãozinho rosa. Aqui eu tenho azeite. Tá ficando bem úmido, né? Aí aqui eu coloco um pouco de pimenta do reino. A pimenta do reino aqui ela tem função de levantar os sabores, né? De trazer aqueles sabores do fundo, realçar, né? É importante colocar a pimenta do reino. Aqui eu tenho um pouquinho de salsa e de alecrim. Prontinho. E aqui eu vou corrigir com uma pitada sutil de sal, porque o miso já é salgado. Então vamos corrigir só um pouquinho para garantir que fique bem no ponto. Pronto. É muito bom esse recheio aqui. Ele fica de fato um pâté. Missão cumprida. Agora nós vamos colocar o nosso mixer aqui para olha, aqui eu dei apenas umas pulsadas com o mixer, que a ideia é deixar alguns pedaços, tanto dos cogumelos quanto da cebola, a própria lentilha um pouco inteira, para ter textura nesse prato, né? Então pronto, aqui nosso pâté está pronto. Deixa eu dar uma misturadinha final. Agora, qual que é o próximo passo dessa receita? Nós vamos deixar esse pâté na geladeira, aguardando o momento de ir para a massa, que é o croûté, né? Então, é importante que esse recheio esteja geladinho, porque ele ajuda a montar
a produção inteira, segura na massa, não deixa a massa encruada, esse tipo de coisa. Então, agora vai para a geladeira e nós vamos preparar a massa do nosso patê. Agora, nós vamos preparar a nossa massa, que é o croûte, e a manteiga composta que vai rechear a nossa produção. Para você fazer a massa, você irá precisar de 400 gramas de farinha de trigo, pode ser integral ou branca, 170 ml de água, 120 ml de óleo ou azeite, uma pitada de sal. Para a manteiga de castanhas, você vai precisar de 225 gramas de castanhas variadas, pode ser castanha de caju, do Pará, nozes, sal a gosto, azeite a gosto, 20 ml de uísque ou conhaque, 30 gramas de óleo de coco, 80 ml de água e um dente de alho bem pequeno. Bem, agora nós vamos começar aqui a fazer as duas coisas de forma simultânea. Vou começar pela manteiga. A manteiga é uma imitação, tá, da manteiga original, que se chama manteiga composta. Na cozinha francesa, os franceses costumam utilizar essa manteiga para dar sabor aos pratos ou até para passar no pão ou alguma guarnição, uma torrada, alguma coisa do gênero. No caso aqui, nós não vamos utilizar nenhum derivado animal. Portanto, a nossa manteiga será de castanhas. Qual que é o processo principal dessa manteiga? Deixar as castanhas de molho pelo menos umas 8 horas de um dia para o outro. Essas castanhas aqui estão de molho de véspera, então eu vou colocá-las com a água e tudo aqui na batedeira. Em seguida, eu colocarei os demais temperos que eu já deixei tudo junto aqui nesse bolzinho, inclusive o uísque. Eu estou usando uísque, não estou usando conhaque. Eu quero colocar um pouquinho de pimenta do reino para ficar bem temperadinho. E uma pitadinha de sal para dar uma realçada no sabor dessa manteiga. A manteiga temperada é uma manteiga composta por ingredientes diversos. Vamos lá. Aqui tem que dar uma verificadinha, tá tudo ok. Agora nós vamos modelar essa manteiga. Eu vou tirar aqui para mostrar como que nós vamos trabalhar essa manteiga para ir no nosso patê em croûte. É importante ter um filme plástico. Deixa eu abrir espaço aqui e pegar o filme. Aí aqui, olha, é muito fácil fazer isso daqui, mas é importante trabalhar essa receita com antecedência, porque senão não sai o resultado que nós queremos. Qual que é a ideia aqui? A ideia é fazer uma inserção de manteiga de castanhas no meio do patê. Então nós vamos colocar aqui no filme plástico de modo que faça uma espécie de tubo com essa pasta de castanhas aqui. Isso daqui tem um gosto inacreditável de bom. Não precisa usar apenas como a inserção do patê em croûte. Eu posso pegar essa mistura aqui e passar no pão, por exemplo, fazer um sanduíche maravilhoso com uma cebola roxa, uma salada, fica sensacional. Então aqui nós temos uma receita de brinde, né? Uma diquinha aí de brinde. Dá para cobrir num potinho com azeite, deixar pelo menos uma semana ou 10 dias na geladeira, que dura bem, não estraga. É bem gostoso mesmo, eu adoro. Então, aqui nós temos o nosso monte, né? E aqui o segredo está em enrolar esse filme plástico. Então, nós vamos pegar pela ponta e juntar aqui, sem pegar na manteiga. Aí aqui já dou uma modeladinha, vamos dar uma modeladinha e vem com o outro lado. Assim. E aí, eu viro para baixo aqui, eu tenho um tubo bem apertadinho. O que vai garantir que ele fique bem apertadinho é dar essa voltinha aqui
com bastante vontade. Aqui desse lado, se quiser dá até para dar um nozinho. Fazer como se fosse uma salsichinha, ó. Prontinho. E desse lado a mesma coisa. Fica muito fofo isso daqui depois de pronto. Inclusive, esse passo aqui é para congelar, tá? Então, nós vamos transformar essa manteiga numa pedra congelada. E aí, o que fica muito legal para servir, inclusive para servir como guarnição, como manteiga mesmo, é pegar esse tubinho congelado aqui e colocar num prato, né? Obviamente, tirar o plástico, colocar num prato e fatiar. E aí você tem fatias de manteiga. Eu acho muito simpático, assim, para montar pratos, para fazer uma guarnição de alguma coisa, de uma massa, de um pão, sanduíche. Fica muito bom. Então esse tubinho agora, dessa maneira, vai para o freezer até virar uma pedra mesmo de manteiga. Vamos reservar aqui e vamos seguir com a aula. Vamos fazer agora o croûté do patê em croûté. Então aqui eu separo uma bacia. Eu vou começar com a minha medida de farinha. Aqui eu estou usando farinha de trigo integral porque eu gosto do resultado, mas você pode usar uma farinha de trigo branca, não tem problema nenhum. É importante colocar uma pitada de sal para não ficar uma massa sem gosto. Isso daqui é um passo importante. Um pouquinho também de pimentinha do reino. Isso daqui é uma dica, tá? É uma coisa muito pessoal. É porque eu gosto desse sabor mais condimentado na massa. Acho que é uma dica bacana. Aqui eu tenho azeite. O azeite, ele perfuma a massa. Ele dá uma textura também muito boa. E aqui, finalmente, eu vou colocando água bem aos poucos. Para buscar o ponto dessa massa. Então, vamos mexendo aqui com a colher. Essa massinha aqui não tem mistério, ela é muito fácil de fazer, muito simples. Pronto, olha, aqui nós temos uma massa, que é basicamente uma massa de torta, né? Bem enxuta, ela é bem maleável, essa massa. Ela não é tão seca quanto as outras massas. Ela dá um certo ponto. É importante agora deixar repousar uns 10 minutinhos. Nem precisa ir para a geladeira, nada disso. É só para ajudar a modelar na forma a massinha aqui. Mas olha, tá uma perfeição. Vamos aguardar agora 10 minutinhos para montar o nosso patê em croûté. Bem, agora chegou a hora da montagem do patê em croûté. São 3 etapas. Então a primeira é abrir essa massa aqui no filme plástico. Como que nós vamos fazer isso? Separar um pedacinho para tampa. Aqui eu tenho um outro pedacinho de massa. Há diversas formas de cobrir esse patê em croûté aqui, tá? Dá para fazer uma tampa inteira, dá para fazer uma trança de massa, depende aí da sua criatividade. Então aqui eu vou abrir para poder colocar na forma. Aqui nós podemos medir, tá vendo? Olha aqui, para ver se deu o tamanho da forma. Na verdade precisa de um pouco mais para levantar as bordas. Então um pouquinho mais. Vamos lá. Então abre mais. Agora eu acho que já deu o tamanho. O que nós faremos? Desgruda daqui. Essa forma foi untada e enfarinhada. Eu venho aqui e eu simplesmente coloco a massa dessa maneira. E aproveitando o plástico para grudar a massa tanto no fundo quanto nas laterais da forma.
dessa maneira aqui. Prontinho. Feito isso, agora sem intervalos, tem que ir direto. Posiciona aqui a forma para você e vem com o patê de lentilhas e cogumelos. Coloca aqui embaixo, ó, no fundo da forma, pelo menos uns de 1,5 a 2 centímetros de altura. Tenta calcular isso, visualizar, que é para ficar uma camada bem generosa embaixo do patê. Então, aqui nós já temos a quantidade desejada. Aqui eu tenho a manteiga composta de castanhas. Eu vou posicionar no meio do patê dessa maneira. Como eu disse, é uma inserção. Então, nós vamos cobrir com mais patê. Como se fosse mesmo uma terrine. O patê em croûte, ele é um primo, né? Um parente da família da terrine. Então, tem que caprichar aqui nesse processo. Dessa forma aqui. Vamos abrir agora o restante da massa para fazer a tampa do patê. Então, aqui a mesma coisa, medir o tamanho da forma. Prontinho, dessa maneira aqui. Eu vou desgrudar direto e eu vou cobrir de uma só vez. Deixa eu puxar para cá, olha só. Cobrir de uma vez. E aqui eu já começo imediatamente a beliscar a lateral da massa com a tampa da massa. Ó, eu vou beliscando de forma que eu consiga fechar, ó. Estou fechando aqui, dessa maneira aqui. Aí, com a ajuda de uma espátula, eu vou dobrar. E assim, dá para dobrar onde dá, tentar deixar tudo uniforme. E aí, o importante aqui é fechar muito bem, fazer uns cortes para respirar e não estufar tanto essa tampa aqui, né? Então aqui vai sair o ar, não vai deformar esse nosso patê. Dá para fazer umas decorações, né, com restinho de massa, fazer umas folhas, umas florzinhas, é uma coisa bem utilizada nesse contexto aqui. Se vazar um pouquinho de recheio não tem problema, porque ele vai secar. Bem, agora o nosso patê vai finalizar no forno, assar por 1 hora. É importante esse período. Então, vamos ligar o forno aqui. 180 graus. E esse período garante que todos os ingredientes fiquem no mesmo ponto de cozimento. Agora é só aguardar. Eu tirei o patê do forno. Aí do forno ele foi direto para a geladeira. E é importante deixar na geladeira 24 horas, porque ele monta bem e segura o recheio lá dentro. Aí, aqui para nossa apresentação, eu já cortei para mostrar a inserção de manteiga de castanha, que ficou muito bonito, inclusive, que é a magia aqui da nossa produção. Enfeitei com alecrim, porque foi alecrim na receita, isso é importante também sinalizar. E aí você pode desfrutar dessa maravilha pensando no verão francês, acompanhando com um vinho espumante muito gostoso, porque afinal você não precisa sair de casa para visitar a França. Basta fazer uma receita deliciosa com a cara da cozinha francesa, muito clássica e saborosa.
Essa foi a nossa aula do patê em croûté do nosso curso Vegano Saborido. Se você tiver interesse em fazer esse curso, basta visitar a página doisnacozinha.com e buscar outras delícias como essa para você aprender e fazer em casa e até vender, porque isso é muito importante também. Muito obrigado e até a próxima!